Olá, bem-vindo à 33ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com a desembargadora Wandimara Galvão Ramos Paiva Zannolo, que tomou posse em fevereiro deste ano como desembargadora do Tribunal de Justiça após 32 anos como juíza de direito. Aos 63 anos, ela ocupou uma vaga destinada a juízes de carreira pelo critério de antiguidade. Nascida em Londrina, Wandimara Zannolo bacharelou-se em Direito na Universidade Católica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1983. Foi aprovada em concurso para a magistratura estadual em 1991 e completou no dia 21 de janeiro de 2024 32 anos de exercício, sendo mais de 20 anos na entrância especial. Antes do TJMT, era titular da 4ª Vara Civil da comarca de Cuiabá. Exerceu a judicatura nas comarcas de Dom Aquino, Mirassol do Oeste, Cáceres, Rio Branco, Várzea Grande e Cuiabá. Presidiu eleições municipais e atuou como juiz eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral e, desde 2002, foi convocada diversas vezes para compor câmaras no Tribunal de Justiça. Tem pós-graduação lato sensu em Ciências Jurídicas e especialização em Direito Civil e Processo Civil. No biênio 2017-2018, atuou como juíza auxiliar da vice-presidência, integrando a Comissão de Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Confira a entrevista conduzida pelo juiz Gerardo Humberto Alves Silva Júnior. Bom, hoje estamos no programa Por Dentro da Magistratura, com a desembargadora Wandimara Galvão Ramos Paiva Zannolo. A desembargadora assumiu como juíza de direito em Mato Grosso em 1991 e, recentemente, em fevereiro de 2024, ascendeu ao desembargo. Desembargadora, bem-vinda ao programa. A senhora, nós conversávamos há pouco, a senhora contou que é de Londrina e foi para Campo Grande, né? Teve algum motivo especial nessa parte da vida da senhora, essa mudança de estado à época? Sim. Na época, meu marido era noivo, né? Foi trabalhar em Campo Grande. A família dele havia se mudado para lá, para Campo Grande, em 77, 78. Em 80, ele foi trabalhar em Campo Grande. Aí, em 81, a gente se casou. Aí eu transferi a faculdade, porque eu fazia UEL em Londrina. Então, eu fiz 3 anos na UEL e 2 anos na Católica de Campo Grande. Eu casei e já estava fazendo faculdade, então tinha feito quase mais da metade, né? Uhum. Então, por isso eu fui para Campo Grande. E em Campo Grande eu advoguei, né? Sim. Fiz estágio, advoguei, depois fui trabalhar na procuradoria do município. E o procurador da época era um juiz aposentado daqui do Mato Grosso, doutor José Antônio de Castro. E aí abriu o concurso em 90. As inscrições nós fizemos em 1990. E ele falou: Wandimara, eu vou fazer a tua inscrição para esse concurso lá no Mato Grosso. Fazer a sua, de um outro colega que trabalhava na procuradoria, do filho dele. E assim ele fez as nossas inscrições. Eu estava com a bebezinha de 1 ano, amamentando ainda. Levei até um susto de marcar o concurso, que foi feito em 91, né? Sim. E aí vim fazer e fui bem sucedida, fui muito bem colocada. Tomei posse em janeiro de 92. E uma mudança de estado tão significativa à época, porque ali no início dos anos 80, o estado havia sido recém-dividido, então a procuradoria do município já era estruturada. Como que era a situação na época? Porque Campo Grande não era capital, né? Sim. Mas já era uma cidade de porte médio.
Estava relativamente assim organizada a procuradoria na época que eu trabalhei lá. Ali eu aprendi muito, aprendi direito público, né, mandado de segurança, ação civil pública. Fiquei ali, acho que uns 3 anos. Então, a parte do direito público eu aprendi ali na procuradoria, porque no escritório de advocacia eu fazia as ações de direito privado e fazia um pouco de criminal também. Entendi. O período que eu advoguei, né, os quase 8 anos entre estágio e advocacia. Então, esse período na procuradoria acrescentou muito, me ajudou muito no concurso, inclusive, na parte do direito constitucional, administrativo, porque essas matérias a gente não vê no escritório de advocacia, raramente, né? Sim. E aí a senhora vindo para Mato Grosso, tomou posse ali no início de 92. E como foi a vida funcional da senhora, as comarcas que a senhora atuou? Eu fiquei em Dom Aquino, minha primeira comarca. Dom Aquino é uma comarca muito antiga no estado, na época já tinha mais de 30 anos. E é uma cidade pequena, Dom Aquino, né? 12 mil habitantes, com área rural. Só que também eu respondia por Campo Verde, que era uma cidade nova, com 4 anos só, mas é uma cidade que estava em ascensão, muito plantio de soja, então tinha um volume até razoável de trabalho em razão do que Campo Verde ainda não era comarca, ainda fazia parte de Dom Aquino. De Dom Aquino. E de lá a senhora foi para Mirassol do Oeste. Uma mudança total. Muito radical. Mirassol do Oeste já é aquela rota do tráfico ali, né? Aí já é bem mais pesada a comarca. Mas eu fiquei pouco tempo em Mirassol. Um ano. Em seguida fui para Cáceres. Mas em Cáceres eu fui direto para a vara de civil. Não fiz criminal em Cáceres. Mas enquanto eu estava em Cáceres, eu instalei Rio Branco. A vida da magistratura essa constante mudança, né? É aquele constante fazer, né? Eu fazer. Aí instalei Rio Branco, e aí respondia também por Rio Branco, até que o tribunal encaminhou um juiz, né? Para jurisdicionar na comarca de Rio Branco. E de Cáceres a senhora foi para? Para Várzea Grande. Várzea Grande abriram 3 varas de fazenda pública e eu peguei uma delas. Estava iniciando. Aí eu fiquei algum tempo respondendo varas cíveis aqui em Cuiabá, substituindo algumas colegas que precisavam sair de licença por um motivo ou outro. E 2003, que eu mudei, fizemos uma troca, eu e a doutora Rosângela Pedroso. Ela aposentou em 2003, ela era titular da 21ª vara, que hoje é a 4ª, né? Na época a nomenclatura era a 21ª, e nós fizemos uma permuta antes dela aposentar. E ali eu fiquei mais de 20 anos, acho. Então, na verdade, pelo que a senhora está falando, a maior parte do tempo sempre foi em vara civil, com essa experiência em direito público. Sim. Entendi. Aí, agora, em 2013, 14, 15, 16, eu fiquei substituindo aqui no tribunal na Câmara de Direito Público, em razão do afastamento do desembargador Evandro na época. Aí eu fiquei mais de 3 anos na Câmara de Direito Público. Depois eu fui para a vice-presidência, fiquei 2 anos, 17, 18. Aí voltei para a 4ª vara. E a experiência da senhora na vice-presidência? A senhora coordenou a época da implantação do NUGEP, do então NUGEP, se eu não estiver enganado, né? Ali estava iniciando, né? O CNJ estava insistindo para que fizéssemos essa organização dos precedentes, e a vice-presidência ainda era muito pesada, tinha aquelas divisões,
aqueles milhares de processos naqueles arquivos, aguardando julgamentos no STJ, no Supremo. Foi um trabalho bem árduo ali para a gente organizar a vice-presidência. Foi feito, inclusive, com a ajuda desse sistema de processos, né, na secretaria. Não processo, ação, sim, mas o processo, como encaminhar o processamento do trabalho. O processamento do trabalho, ato por ato. Nós ficamos meses ali organizando a Secretaria da Vice-Presidência e juntamente com o NUGEP. Porque a senhora pegou, então, aquela fase do novo CPC, né? Também. Que também deu uma mudança significativa na questão do juízo de admissibilidade. Exatamente. E a questão do NUGEP, como que foi essa questão da implantação? Porque houve, à época, eu me recordo, um reconhecimento de todo o trabalho que foi feito. A senhora participou até de seminário internacional à época em relação a isso. Então, acabou que o trabalho que estava sendo feito aqui foi conhecido fora. Aí eu fui procurada por uma instituição latino-americana interessada nessa matéria de precedentes. E aí nós fizemos foi feito um seminário em São Paulo, se eu não me engano foi até na FGV, e aí eu fiz a palestra sobre o que estava sendo organizado e como estava sendo organizado. Mas, assim, isso foi lá no comecinho. Hoje que eu estou chegando aqui, agora, eu estou vendo que, nossa, caminhou muito a organização dos precedentes. Isso de 2017 para cá, evoluiu bastante o trabalho do NUGEP. Não é nem NUGEP, mas... Agora é no GEPNAC. No GEPNAC. Que é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, né? A época era Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, né? Exatamente. E como que a senhora vê essa questão dos precedentes, do impacto, dessa necessidade de seguir precedentes, né? O STJ tem, de uma forma muito constante, tocado nesse tema, tem feito seminários, enfim, dessa importância que tribunais e juízes sigam precedentes, né? Como a senhora vê a importância sobre isso? Eu acho muito importante, porque alguns juízes se sentem tolhidos no seu entendimento, acham que estão sendo impedidos de julgar do jeito que eles gostariam, mas é muito importante a gente não criar desigualdades quando a gente está julgando. Sim. Então, se cada juiz aplica o seu entendimento, inevitavelmente alguém vai sair prejudicado, né? Exatamente. O precedente, eu acho que vem consertar organizar essa questão, aplicar equidade mesmo, né, na forma de julgar. E a gente tem que aprender a ter humildade a maioria está entendendo assim, vamos aplicar assim. Porque senão, no mesmo assunto, uma pessoa sai vencedora, a outra perdedora. É muito ruim, não tem como explicar isso para a população. Eles não conseguem entender isso. Existem autores que falam que o desrespeito ao precedente configura uma evidente arbitrariedade, né? Que o precedente ele tem essa função que a senhora bem falou, da igualdade frente ao próprio direito, né? Exatamente. Pessoas em situações igual devem receber o mesmo tipo de tratamento. E daquela época para hoje, o que a senhora vê essa questão da evolução, se a senhora pudesse citar alguma coisa, essa mudança significativa que teve? Eu acabei de receber, inclusive, uma organização dos temas e recebi esse final de semana no WhatsApp, feito pelo Supremo, organizando os temas e por matéria, assim, inúmeros, mais de 300 páginas. Está caminhando. Eu entendo que, com o tempo, os colegas vão começar a se sensibilizar com essa questão, né? Eu já sinto aqui, nesses 3 meses,
da gente dizer, não vamos criar conflitos mais, né? Vamos tentar buscar um consenso nos julgamentos, para que não haja esses prejuízos, que não haja essa desigualdade, né? Sim. E sobre o tribunal, a senhora ascendeu há pouco, em fevereiro, né, de 2024, mas já teve essa experiência como juíza convocada. Como que a senhora vê esse trabalho hoje realizado já no segundo grau de jurisdição, a diferença de um julgamento colegiado, da atuação como juíza durante mais de 20 anos na vara civil? É muito diferente, né? O juiz singular, ele tem mais flexibilidade, né? E ele se aproxima muito das partes, dos advogados, porque a gente faz audiências, ouve a parte, ouve as testemunhas, né? Uhum. Em alguns casos, né? Tem casos que são só matéria de direito, então é simples de resolver. É muito diferente o relacionamento magistrado e a causa em si, no primeiro grau, né? Uhum. Agora, no segundo grau, a gente já vem, aquela matéria já vem mais ou menos pronta para a gente, né? Já tem uma decisão de um juiz, nós temos toda a nossa jurisprudência, os precedentes, né? Os temas, a matéria de repercussão geral, enfim. A gente tem um universo muito grande para pesquisar, para buscar. E os colegas também, para a gente trocar ideias, né? E tentar buscar sempre um consenso. Sim. A senhora comentou, eu me recordo do seu discurso de posse, quando a senhora disse, olha, no primeiro grau, há muitos anos eu já aplico metodologias de trabalho, de gestão dos processos. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Na época do primeiro grau e agora em segundo grau? Sim. Na quarta vara, que eu consegui me organizar melhor. Então, sempre dei prioridade para processos mais antigos, né? Se eu tenho 10 processos para julgar, 5 é de agora, 2019, 2020, tem 2, 3 lá de 2015, sempre coloquei na frente, né? Sempre me preocupei com o prazo, julgar em menor prazo possível, né? Dar uma resposta mais rápida ao jurisdicionado. E também sempre separei por matérias, né? Sempre tem uma pessoa que me ajuda a fazer, por exemplo, DPVAT. Tinha uma estagiária que só fazia DPVAT. Por matérias com assessoria, eu já fazia isso. E assim, eu sou muito sistemática, sabe? Inicial, citou, contestou, a gente já tem toda aquela cronologia, sabe? Saneia o processo, é caso de audiência, não é? Já vai para julgamento. Então, era muito ágil, a minha vara é muito ágil. Foi uma vara muito ágil enquanto eu estive lá, né? E não sou eu que estou dizendo, assim, eu recebo elogios dos advogados, das partes, até hoje, onde me encontram. Sim. A senhora, né, decidiu aquilo para mim, foi muito bom, resolveu minha vida. Então, assim, me sinto muito gratificada com o exercício da magistratura. Eu tenho alegrias quando eu posso trocar ideias com as pessoas que conhecem meu trabalho. Sim. E eu sinto que você é sincero, não é falar, está falando para agradar. Não, é porque, de fato, a gente tem uma atuação eficiente. Que impacta, né? Que impacta. Assim, é perfeita? Não é. Não é porque a gente não tem condições. 3, 4 mil processos, com 3 assessores, né? Sim. A secretaria sempre com 2 servidores e 4 estagiários. Quando começam a aprender mesmo, já saem. Então, a gente tem pouca estrutura lá no primeiro grau. Reconheço isso, vivi isso nos últimos 20 anos. Então, assim, é perfeito? Não, mas
fiz tudo que era possível, entendeu? Sempre estabeleci meta, organizei o gabinete para que ele ficasse mais ágil, entendeu? Sim. E desse uma resposta mais eficaz às partes, ao jurisdicionado. Por exemplo, toda sexta-feira a gente fazia alvará. Os advogados já sabiam, entendeu? Não precisava ficar ligando, pedindo, não. Sexta-feira ficou pronto o processo para sair o alvará. Sexta-feira saíam todos os alvarás. Então, esse tipo de ação que é simples, mas responde o anseio da... Para o advogado, especialmente a questão do alvará, já gera uma expectativa de que vai ser resolvido naquele dia. Exatamente. E no segundo grau, como que a senhora tem aplicado isso? Olha, agora eu ainda estou tentando conhecer melhor a assessoria, porque a gente aqui ampliou, né, o número de assessores. Ainda estou gatinhando, ainda estamos se vendo que matéria a pessoa se identifica mais, entendeu? Para ficar mais veloz. Porque agora que vai fazer 3 meses, né? Sim. Que eu acendi. Mas estou buscando, vou continuar no meu mesmo projeto de organizar um gabinete para que ele fique bem ágil. Sim. Hoje a senhora está numa Câmara de Direito Público, Isso. Né? Que remete, a senhora comentou no início, que começou trabalhando também com direito público lá na Procuradoria do município, né? Como que tem sido esse trabalho? Porque a senhora ficou muito tempo na área civil, né? Então, é bem complicado a gente mudar totalmente de matéria, né? Sim. Porque eu não fazia um mandado de segurança, ação civil pública, as ações com servidores, tributário. Então, tudo a gente está retomando, né? Eu já trabalhei aqui, como eu te falei, em 2014 e 15, né? Sim. 16 com essa matéria. Então, agora eu estou retomando o contato com as matérias, né? Com essas matérias, que elas são muitas, muito diferentes do direito privado e exige um raciocínio, um outro raciocínio, né? Sim. A senhora comentou que quando a senhora foi fazer o concurso de magistratura, enfim, foi tomar posse, a senhora tinha uma filha de 1 ano, ou alguns meses, se eu não estiver enganado. Como foi conciliar a magistratura, que todos nós sabemos, né? É uma profissão que exige muito, né? Exige muitas horas de dedicação. E conciliar isso com a família, a senhora tem 2 filhos, né? É casada há bastante tempo. Como que foi para a senhora essa conciliação da vida familiar com o trabalho? Como é para toda mulher que tem uma carreira, né? A gente fica se dividindo. Eu sempre contei com a ajuda do meu marido também, né? E sempre com babás, até eles ficarem independentes. Mas, assim, eu sempre procurei não levar serviço para casa. Enquanto eu estou no gabinete, eu estou trabalhando. Hoje já não, né? Porque meus filhos estão casados, tenho netos e tal. Hoje eu até levo mais serviço para casa, mas quando eles eram criança, eu tentava ficar com eles à noite, final de semana, né? Dar um espaço para a gente conviver, né? Tinha um espaço ali de convivência em casa que o trabalho não interferia. Ah, entendi. Eu sempre consegui fazer essa separação. A senhora também atuou muito na época como juiz eleitoral, né? Olha, eu fiz eleição em Dom Aquino, 94, né? Acho que foi. Eu acho que 94, se não estiver enganado. Eu não fiz. Em Mirassol eu não fiz. Quando eu cheguei tinha acabado a eleição em Mirassol. Não fiz em Cáceres também eleição. Aí eu fiz em Várzea Grande, 2 eleições, acho que 2002 e 2004, se eu não estou enganado. E depois eu também atuei no TRE como substituta, acho que do desembargador Zuquim, que ele estava no titular. Eu gosto de eleitoral. Eu
Eu gostava daquela movimentação das eleições. Que é um trabalho totalmente diferente. Né? Totalmente. E eu fiz eleições indo aqui contando voto, naquelas mesas, contando voto. Aquilo assim que era uma loucura completa. E é uma revolução sair dessa contagem de voto, que eu já não peguei, já sou da época já da urna eletrônica, né? Que é uma outra realidade, muito mais ágil, muito mais simplificada, talvez, eu até diria, né? E como que foi uma eleição municipal com contagem manual de voto? Olha, é indescritível como é desgastante, como dá trabalho, como a gente tem problemas de interesses ali, como é difícil você ficar conferindo aqueles mapas eleitorais. Eu acho que eu sou defensora da urna eletrônica, assim, de carteirinha, entendeu? Uhum. Porque quem contou voto sabe o quanto a gente sofria, o quanto era complicado, os conflitos que tinham, dos fiscais em cima das mesas, né? E a gente sabe que tinha pessoas que eram muito esperto de tirar 10 votos de um deputado e passar para o outro. É muito difícil essa fiscalização. Então, assim, a urna eletrônica para mim, eu não admito que fale mal dela, entendeu? Para mim, ela é perfeita. Ela é perfeita na forma que ela dá o resultado, sem interferência humana. Não tem como, como alguém tirar os 10, 15 votos de um deputado e passar para o outro, como acontecia, viu? Porque tinha alguns mesários que eles eles faziam todas as eleições, eles já sabiam fazer. Então, um piscar de olho, ele tira voto de um, passa para o outro. E é muito difícil da gente conferir, recontar tudo aquilo de novo, entendeu? Sim. Então, não era uma coisa, eu nunca achei, nunca me senti que fosse fidedigna aquelas contagens nas mesas, né? Uhum. Com os fiscais em volta, quem passava a noite inteira ali contando voto. Havia um risco real de manipulação, né? Efetivamente havia. Porque as pessoas vão cansando, né? Sim. Vão cansando, porque já passou o dia inteiro trabalhando, o resultado geralmente, numa cidade pequena, sai lá para as 3, 4 da manhã, mas numa capital, fica até mais, 2, 3 dias contando voto. Exatamente. Não é fidedigno, é impossível. É muito cansativo e um esperto ou outro acaba tirando o voto de um para outro. E você não tem como saber, porque a contagem deu certinha no final, entendeu? Sim. Quem sabe fazer, faz assim. Sim. A senhora nos contou, né, que passou por vara civil, direito público. A senhora teve atuação em uma vara criminal durante um determinado período, também, se eu não estiver enganado. Só no primeiro grau. No primeiro grau, né? No primeiro grau eu fiquei... Fazia tudo, né? Sim. Dom Aquino, Dom né? Aquino, a primeira comarca, era vara única. E em Mirassol também, eu fiz um pouco de criminal. Eu não sei se eu estava respondendo, porque lá tinha uma vara civil e uma criminal, mas eu acho que eu fiquei um período com as duas. Por isso que eu lembro da questão do tráfico ser muito pesado ali em Mirassol. Agora, em Cássio, quando eu cheguei, não, já fui direto para a vara civil. E nesse decorrer de 32 anos de magistratura no primeiro grau, tem algum caso assim que de fato impactou muito a senhora, seja ele civil, criminal, enfim? Acho que o que mais me impactou foi o assassinato de uma garota de 15 anos em Campo Verde, pelo namorado, e ele foi preso. E na audiência, né, para a oitiva das testemunhas e do acusado, o pai levou uma arma para dentro do fórum. O pai e a mãe da vítima. E enquanto eu estava ouvindo as testemunhas, eu não sei, foi no início da audiência, eu não lembro direito, porque faz muitos anos isso, ele tirou essa arma e deu uns tiros no corredor do fórum. Ele queria matar o acusado, né, que tinha, confesso, tinha assassinado a menina.
Mas ele acabou atirando no pé de uma testemunha. Foi uma loucura, foi uma correria. Isso em Dom Aquino? Isso em Dom Aquino. Ali estava o doutor José Antônio Borges, é o procurador hoje, né? Hoje, procurador. Ele que era o meu promotor, ele que tomou a frente, porque eu realmente fiquei muito assustada de ouvir tiros no corredor, né? Na porta do meu gabinete. Mas aí ele tomou a frente, já prendeu os pais da menina foram para a cadeia e ficaram lá algum tempo até que eu liberasse eles. E o criminoso, o assassino, foi condenado, ficou muitos anos na Mata Grande. Ele matou a menina, que a menina não queria mais namorar ele. Foi uma coisa foi muito traumatizante aquilo. E como que o crime impacta não só, evidentemente, a vida da vítima, mas toda a família, né? E assim, foi uma coisa, um crime muito absurdo, porque a menina corria, ele corria atrás dela. Então, contando assim, foi uma menina de 15 anos, né? 16, acho, uma coisa assim. Era uma garota. E ela corria, e ele correu atrás dela até conseguir esfaquear ela e matá-la, né? Sim. Então foi um crime absurdo e os pais quiseram se vingar dele, né? E foram se vingar bem dentro do fórum, bem no dia da audiência. Então foi assim, uma coisa foi bem marcante. Ainda mais para Dom Aquino, que é uma cidade ainda hoje muito pacata, né? Muito, imagina, nós tínhamos um PM lá na porta que nunca imaginou que alguém fosse entrar com uma arma ali dentro, né? Isso foi em 94, 95, por aí. Algo totalmente inesperado. Né? Assim, inusitado, né? Tanto que o estado inteiro ficou sabendo disso. E naquele tempo nem tinha internet. A gente estava começando a falar em Apolo, né? O desembargador Licínio era presidente do tribunal. Estava começando a querer falar em informatizar o tribunal. Foi bem nessa época. Esse ponto que a senhora tocou é interessante. A senhora entrou em 92, né? Em 92 ainda era a época não só do processo físico, mas não havia ainda mecanismos de controle, de gestão judicial, de cartório e gabinete, né? Não. Como que a senhora lidava com isso na época? Eu acho que era ainda a época das fichas, né? Se eu não estiver enganado. Sim. Os processos eram todos fichados. Tinha lá os servidores que procuravam as fichas para localizar, para achar, tinha que anotar todo passo a passo, né? Tudo por ofício. As sentenças a gente redigia na máquina de escrever. Uma outra realidade. Né? Era outro mundo. Ali que eu comprei o meu primeiro computador, mas também usava como máquina de escrever, entendeu? Imprimia, tinha que colocar no processo, né? As sentenças, mas assim, com o computador já ficou bem mais veloz, né? Mas os andamentos dos processos, eles eram arcaicos, né? Os advogados ficavam horas no balcão esperando achar onde que está o processo, o ficha e tudo. E, de repente, hoje a gente já se fala em inteligência artificial. Nossa, andou muito nesses 30 anos, né? Uma coisa assim... espanta, assusta a gente, né? Assim, da pandemia para cá, nós já demos um passo gigantesco. Sim. Né? A total virtualização dos processos, né? A expansão do PJI. Para mim já é uma forma realmente veloz de trabalhar. Hoje a gente trabalha com velocidade. Né? Tá tudo muito prático. Sim, tudo muito rápido. Rápido, né? Muito prático.
E agora, a inteligência artificial é uma coisa que eu também não domino, não entendo ainda direito, né? Mas todo mundo só se fala nisso hoje. Tudo que você abre em revistas e jornais é sobre isso. E acho que a gente não está nem muito longe de trazer a inteligência artificial para o judiciário também, né? Desembargador, outro ponto que a senhora tocou, a questão desse caso que a senhora citou, eu percebi que a senhora até se emocionou contando um caso da filha que terminou sendo assassinada, enfim, 94, 95 que tenha sido. Essa questão da violência contra a mulher, né? A sensação que eu tenho é que ela aumenta, na verdade. Ou a sensação de aumento da violência, ou talvez por mais denúncias, enfim. Mas o fato é que nós não vemos ainda, infelizmente, uma redução desses índices. Redução, eu digo, real, né, dos índices da violência contra a mulher como um todo. Como que a senhora vê isso na sociedade, as causas, o que pode ser feito para enfrentar esse tema? Esse é um tema que dói no coração da gente, né? Sim. Olha, eu só acredito na educação. Eu acho que enquanto o Estado não investir fortemente na formação de professores que tenham qualidade mesmo para ensinar os meninos e as meninas a se respeitarem, eu não vejo solução. Porque hoje, não é que não existia antes tanta violência, eu acho que ela era velada. Sim. Hoje, ela é mais divulgada, as mulheres procuram mais seus direitos, né? Tem toda uma estrutura, a delegacia da mulher, o ser mulher, né? Agora o Estado tá acolhendo as mulheres, né? que ficam em situação de vulnerabilidade, de risco. Andamos, né? Mas eu não consigo ver assim, que não seja na educação, sabe? Na educação que isso tinha que ser uma matéria de respeito ao próximo, né? Tanto a mulher respeitar o homem, como o homem respeitar a mulher, né? Porque eles vão conviver, vão formar família e não vão se tornar inimigos, né? O que a gente está vendo é que os casamentos estão virando inimizade, né? Quando violência física, quando não vão para as vias de fato e homicídios. Terrível. Ó. E sobre essa questão das políticas de ações afirmativas, de mulheres em espaços de poder, que parece que é muito relevante, não só no judiciário, mas também de própria representatividade, inclusive no Congresso Nacional, a necessidade da participação feminina, os concursos na magistratura hoje nós temos, né, uma grande leva de aprovação de mulheres, o que é muito bom. Como que a senhora enxerga isso? Eu sou super a favor das ações afirmativas. Essa resolução do CNJ de abrir as vagas de merecimento para concorrer só de mulher, só por juízas, eu acho que foi uma ideia brilhante, né, para que a gente consiga paridade, né, com os homens, que eu acho que dentro da magistratura a gente é muito tolhida mesmo. Mas não só em relação às mulheres, eu acho que em relação também aos negros, né? A gente não vê quase colegas negros, negras, advogados buscando índios, né? O povo indígena não tem oportunidade quase de fazer faculdades, de buscar um concurso. Eu acho que temos que buscar mesmo. Sou super a favor de cotas, de ações afirmativas. Eu acho que é uma das formas da gente buscar a equidade. Sim. Desembargadora, nós estamos caminhando para finalizar.
A senhora gostaria de deixar alguma mensagem aos colegas de uma forma geral, ou aos novos colegas, uma mensagem de incentivo, enfim, dessa questão da magistratura, que é uma carreira muito complexa, né? Às vezes, talvez até mal compreendida, as pessoas que estão do lado de fora não entendem muito bem como é difícil a vida de um juiz, de uma juíza, né? De quem procura essa carreira. De fato, a sociedade e a imprensa também, né, gosta de nos menosprezar, né, ou dizer que a gente vive uma vida de privilégios, e quando na verdade a gente sabe o quanto tem sido difícil para a gente exercer a magistratura com equidade, com dedicação. São horas e horas por dia que a gente fica ali estudando, buscando fazer justiça, buscando aplicar o direito ao fato. Eu sou uma otimista, né? Eu amo a magistratura, eu gosto muito do que eu faço, eu já acordo cedo pensando nisso, paro a hora que eu estou cansada demais, já não estou conseguindo produzir, senão eu continuo trabalhando. E eu gostaria muito que a população, que os jurisdicionados conseguissem ter uma visão mais assim, ver a gente com uma forma mais carinhosa, vamos assim dizer, ou mais querida, ou mais entendesse melhor o exercício da magistratura. Mas não é fácil, porque a gente está sempre desagradando um lado, né? Sim. Então a gente tem que ter consciência. Por isso a importância dos precedentes, né? Sim. Porque quando você se convence de que alguém está certo ou está errado, tudo bem. Mas quando o mesmo fato, dois juízes decidem diferente, aí fica bem difícil. Acho que isso aprofunda a insatisfação, né? Aprofunda a insatisfação. A gente sente que tem uma insatisfação com o exercício da magistratura e nós somos mal compreendidos. Exatamente. Bom, desembargadora, uma satisfação recebê-la por dentro da magistratura e que no futuro a gente possa fazer um outro programa, enfim, aí a senhora trazendo mais inovações do exercício, né, do segundo grau. Estou à inteira disposição, doutor, para participar aqui do programa. Foi um prazer enorme. Falar da magistratura, para mim, eu tenho muito amor pela magistratura, né? Dedicação. Eu tenho a minha família, a magistratura. Não me divido com mais nada, né? Então, é sempre um prazer estar aqui nessa entrevista e participar de todo o movimento aqui agora do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, então. Eu que agradeço.